Fala pessoal, bem-vindos ao portal Espiritualidade, Simplicidade e Consciência. Estamos aqui hoje então para a gente falar sobre silenciar os ruídos da mente. Esse foi o assunto que ganhou lá na comunidade do canal. E quando a gente comenta sobre isso, sobre o exercício, né, de silenciar a mente, é como se fosse uma arte, né? A arte de você desenvolver a sua própria mente, a arte de você estar com você entender de que a mente faz parte da sua vida, né? Através da mente você conhece a vida. Então a gente fala de que desde o início a gente interpreta a vida pela mente, né? Então a gente faz a captação da luz, a gente converte essa luz em imagem, né? Essa luz que é transmitida ali pela pupila para algumas zonas cerebrais. Esse cérebro ele vai catalogar o que ele pode acessar, o que ele não pode. Então tem alguns flashes luminosos, né, que não conseguem ser interpretados pela impressora, que é o cérebro, e aí a gente converte essa luz em imagem. E a partir da minha experiência com essa imagem, eu vou ter o meu desenvolvimento mental e psicológico também. Então a gente falar sobre silenciar os ruídos da mente não é silenciar a mente, é você silenciar apenas os ruídos, porque você silenciar a mente é você silenciar a vida. Então a mente faz parte da vida. E a vida existe dentro da mente, né? Então, quando você busca silenciar os ruídos, é porque você quer amenizar o impacto, talvez racional. Você quer amenizar o impacto que essa mente ela teria no sentido até pessimista ou no sentido de pensamentos que lhe invadem, né? Que existe com todo mundo. Então, hoje todo mundo tem, eu vejo essa grande questão. É como se fosse um dos maus dos séculos, é esse impacto mental desequilibrado, né? Agora, como a gente faz isso, né? Tem uma expressão que eu já escutei muito quando era adolescente, que era assim: mente vazia, oficina do diabo. Quem já escutou essa expressão? É como se fosse um ditado popular, né? O pessoal falava, mente vazia, oficina do diabo. E então a gente percebe de que a sociedade em si, o coletivo, ele busca o avanço mental. Então, é perigoso esvaziar a mente, porque isso gera o ato diabólico, né, que aqui seria o caos, o fim, ou a separação, né, que a palavra diabo tem a ver com isso. Diaboloso é separar e todo esse lado. Que se opõe à palavra simbolon, que é de símbolo, né, que é juntar, criar ligação. Então, eu me ligo pela mente. A mente é como se fosse um intermediador da própria vida, da impressão da própria vida. E se você esvazia essa intermediação, você desanima a vida, né? Você tira a alma da vida, que seria essa interpretação. Então, você cria uma oficina do diabo mesmo. Você fica, tipo, parado, estagnado, você entra em processo inerte e isso gera uma série de dificuldades, né? Agora, essa expressão, ela é muito falada também nesse sentido, da sociedade, da massa, querer que você esteja constantemente comprando, né, e consumindo, e pensando, e racionalizando, e questionando, e participando, porque isso tudo gera também uma participação, né? A gente tem a participação física, mas a participação mental faz parte também. Eu acredito que tudo que veio dessa energia, ela veio também da própria mente, né? Então, às vezes a participação mental muito intensa gera uma participação física também. E até que ponto a gente pode chegar com isso, né? Até que ponto é saudável você participar mentalmente de algo? Ou você, digamos, querer ser vinculado a algum determinado pensamento? Eu acho que o maior desafio dos ruídos, quando a gente fala de ruído, é você conseguir entender, né? Assim, entender de que você pode ter uma autoliderança consigo, você pode conseguir desenvolver esse poder de falar, agora não, mente, dá um pause, não pause, mas dá uma direção para isso, eu quero pensar nisso agora, ou eu estou vivendo isso, né? E aí os ruídos eles se amenizam. Mas é muito difícil isso no início. Eu digo no início porque não, nem assim, né? Não cheguei nem perto do domínio mental, mas hoje eu consigo sentir às vezes só, um certo equilíbrio mental. Então, você contemplar, né? É talvez uma chave, é a contemplação. E eu tenho, vira e mexe eu falo isso aqui no canal. A gente precisa usar o que é simples, né? Para mexer com o que é complexo. Então, a gente precisa entender de que, na verdade, tudo que a gente ganha, tudo que a gente tem na vida
já é o bastante, né? Então a mente, os ruídos é como se fosse eu querer extrapolar. É quando eu pego uma imagem, eu quero mais, e aí eu fico incansável. E no fundo, a gente se esgota, a gente se esforça para pensar mais. E o ruído é o resultado desse esforço. Então imagina assim uma pessoa que está super trabalhando com a coisa que ela às vezes nem gosta tanto de fazer, e chega outra pessoa super relaxada, equilibrada nesse contexto, e aí fala para ela não precisa se esforçar. É a mesma coisa da mente. Quando a gente tem muito ruído mental, muito barulho mental, é porque a gente está se esforçando para querer extrapolar o que a vida está dando. É porque a gente quer, digamos, a gente quer ir além do que a gente acredita de que já é, né? Na verdade, a simplicidade é uma natureza dessa, por exemplo, a gente fala da natureza no sentido da contemplação, de você simplesmente viver, né? Você simplesmente viver, simplesmente ser, e entender de que é isso, o sentido é isso também, né? Então a mente ela busca um sentido, ela busca um significado, ela busca uma definição, né? Definição vem de dar fins. Então ela sempre quer definir, ela sempre quer analisar uma história e finalizar aquela história. Ela precisa fazer isso para ela se sentir segura e pertencente. Então a mente ela sempre está querendo definir, porque a definição traz o conforto de que aquilo é entendível, né? Então se eu defino, se eu trago um fim para algo, eu consigo entender de que aquilo é seguro, porque se eu defino algo, é como se eu tivesse agora o poder sobre aquilo. E a mente, ela tem essa coisa do poder também. Ela é um pouco oposta ao próprio coração que fala do amor, né? Tanto que o Jung, ele falava de que a mente, o poder, ele é o oposto ao amor. Quem quer ter poder aprisiona, quem quer amar liberta. Então tem um pouco desse lado também. Se a gente não controla... Tem um pequeno mosquito aqui na tela. Quando a gente quer controlar as coisas, né? A gente está usando, às vezes, de uma carga racional que nem era necessário, né? Então, essa coisa do esforço. Às vezes a gente não precisa se esforçar para buscar uma coisa a mais do que a própria vida já entrega, né? E a contemplação é uma chave. A contemplação, a palavra contemplação, vem de templo, né? E templo vem de tempos, que representa um local separado. Mas o prefixo, né, de com representa a junção. Então é como se você visse algo que está separado, né, que a mente vai ter necessidade de definir, mas você contempla apenas. Então você se interliga com algo que está separado sem a necessidade de definição. Ou seja, você liberta e participa também. Então você contemplar é como se você fosse assim, você pertencer ao tempo e entender de que aquele é o momento certo, independente do que a sua mente queira atribuir. Né? Então, às vezes a gente está fazendo um trabalho ou alguma coisa e a mente não quer que aquele seja o momento, ela quer trazer outro tipo de realidade ou vivenciar outra coisa. Então, ela vai para o passado, né? E aí a pessoa amargurada, a pessoa que está cheia de mágoa, está cheia de conflito, ou a pessoa que vive muito, né, para o futuro e aí fica ansiosa. E, na verdade, a gente esquece de que agora é agora. Tipo, agora mesmo, eu tô aqui, né? Esse lugar eu falo para vocês, né? É um lugar muito legal de gravar vídeo. Esses últimos vídeos eu tenho gravado aqui. E eu acho que tem gerado uma repercussão legal, né? Aqui no canal. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui mesmo, sabe? Tô aqui com a câmera, tô ligado, né? Então, a mente, ela muitas vezes busca esses cenários para também auto-sabotar a própria pessoa que está ali, né? Porque, na verdade, você não é a sua mente. Isso daí o budismo sempre falou e de certo modo, a gente entende também quando estuda o reino do espírito, né? O espírito, ele participa da vida através da mente. Então, a mente sempre vai ser uma ferramenta. A mente, ela nunca... E a ferramenta é isso, é quando eu quiser usar ela, ela vai estar aberta para eu conseguir utilizar. Não é ela que me utiliza, eu que utilizo ela. Então, sou eu que preciso usar da mente. Se eu quiser demarcar um momento para intelectualizar, eu vou demarcar aquele momento. Se eu quiser demarcar um momento para me silenciar, simplesmente contemplar ou viver uma coisa sem muita carga mental, eu também tenho que ter essa vontade, né? Acionar essa vontade, exercer essa vontade perante a vida, né? Então, falar da mente, dos ruídos, é exatamente isso. É difícil, às vezes, a gente parar de pensar em coisas que são desastrosas, né? Porque justamente isso, né? O desastre tem a ver com a desconexão. Então,
tem a ver até com os astros, né? Desastrar é você se desconectar da vida, dos astros, da natureza. Então, momentos da sua vida que não vão ter um fechamento, aquela definição, a sua mente ela vai voltar naquilo. Por isso que a mente também pode ser usada como uma forma de terapia, né? Porque quando a gente está na terapia, a gente fala as coisas que a gente já interpretou, que a gente já fez, que tem a ver com esse fechamento. Aí o psicólogo ele pega aquela informação e ele fala, então isso daqui ele não fechou, ele está falando muito sobre isso, é porque ele não fechou isso. E a agitação, né, ela é oposta à atenção. Então, quando a gente está agitado mentalmente, é porque a gente não está atento. E estar atento nem sempre é uma tarefa tão fácil, porque quando a gente se acostuma a ficar agitado, é difícil depois a gente ficar atento. E tudo é um processo, tudo não acontece só no campo da mente, porque a mente ela é muito rápida. Então, eu posso agora ter um pensamento que vai liberar alguma substância, alguma coisa que vai me fazer sentir um prazer enorme. Mas eu não existo só lá na mente, eu existo na vida física também. Então, eu preciso acionar, né? Eu preciso trabalhar com aquilo. E quanto maior a distância entre a mente e a minha vida física, mais criam-se o tempo, né? E essa possibilidade de eu ativar essa mente através de outros recursos. Então, quando eu sinto, é como se fosse essa mente que agora já caiu, já está em outro ponto, né? Agora já é uma coisa ligada a uma energia mesmo que está existindo. Ou quando eu faço, é quando eu descobri de que aquela mente, aquele poder, eu preciso acionar, né? Tanto que imaginação é dar ação para a imagem. Você pega a imagem mental, você aciona ela, você imagina. E aí você constrói pela mente. Então, uma mente bem organizada é uma vida organizada também. E toda a nossa vida também é uma projeção, querendo ou não, da nossa mente, porque se a gente faz essa interpretação pela impressão que é o cérebro, tudo que vai existir está também na nossa mente, né? Então, isso é interessante a gente entender. Não é que a vida em si é uma ilusão, nem nada disso. Eu não vejo dessa forma. Mas é como se a vida e a realidade em si estivessem tão conectadas que você não precisa sair do lugar para experienciar a própria vida. Você no sentido até simbólico, né, de você entender de que o que você pensa hoje vai influenciar no que você faz hoje, amanhã e depois, isso tudo vai estar conectado. Então, a gente precisa, assim, para eliminar os ruídos, marcar um dia ou marcar um sistema, uma programação, porque se você fala de que isso tudo vai ser resolvido apenas na mente, né, aí se torna um pouco mais difícil. Então, existem técnicas da gente fazer isso, né, de abaixar o ruído mental. Primeiro de tudo, se abrir a deixar os ruídos virem, né, e entender de que você não é esses ruídos. E às vezes a gente acaba se identificando com esses ruídos, o que gera dor. Então, quando eu me identifico com ruído, eu sofro muito, eu sinto uma dor por conta do ruído. Mas entender de que, na verdade, o ruído existe, ele está lá, mas faz parte do processo da vida e a gente vai precisar liberar a atenção para outros pontos, né? Então, quando você fica muito preocupado com a coisa, você se cristaliza nela. A Gabi, minha companheira, ela fala muito isso, né? Quando a gente se cristaliza em apenas uma coisa, apenas um lado, você vive aquilo intensamente, né? Você vive aquilo intensamente. Então, a gente entender de que nem a própria mente seria a gente está além da mente. Então, vem os ruídos, pronto, você sente, você vê ali o movimento, você não precisa julgar, você não precisa fazer nada, deixa lá, o ruído tá vindo e tal, pronto. Depois ele vai sair, depois você vai fazer outra coisa. Então é isso, é entender essa dinâmica e encarar isso com não muito alarme, né? Não muito alarde, porque quanto mais você encara isso com a dinâmica assim, de que aquilo é difícil e está sendo pesado, mais você pesa aquela situação, né? Mas também não fazer nada não vai adiantar, você precisa estimular alguma coisa. Então, às vezes, existem questões inconscientes, energéticas, que geram ruído. Então, verifica pequenas coisas do dia. Por exemplo, pensamentos, né? Você acorda, qual é o pensamento que vem? Então, a preocupação. Hoje o ser humano ele é muito preocupado. Ele é preocupado com o trabalho, ele é preocupado com o que as pessoas vão pensar. Às vezes ele deixa de se expressar porque pensa de que vai ser julgado, ou deixa de se relacionar porque acha que não é bom bastante, ou deixa de participar da vida com medo da vida própria não aceitá-lo, né, no seu contexto social. Então ele é muito preocupado, o ser humano hoje. Nós somos muito preocupados, né? A gente se preocupa com tudo o tempo inteiro.
E isso gera ruído, sabe? Preocupação o tempo inteiro com tudo. E isso vem por várias coisas. Isso pode ter nascido desde a infância. Você pequenininho, assim, caiu um bonequinho do berço, você querendo pegar o boneco, e um monte de gente passava e você não sabia falar e você chorava para o pessoal entender de que era o boneco que tinha caído. E aí ninguém entende. Vem, dá um beijinho, dá um abraço em você, mas você queria o boneco que caiu e ninguém entende porque você só sabe chorar. Então, desde desse ponto, a frustração, a vida, ela começa a frustrar, ela começa a trazer isso, né? E aí se dá a importância do símbolo hoje, da mente, né? De eu conseguir também expressar o que eu quero, de eu desenvolver as palavras, especificar, eu quero aquilo, né? Trazer um fim, né? Então, enquanto as coisas estão muito dimensionadas, um conjunto de coisas, tudo pode ser o resultado. Mas quando você dá um fim, quando você consegue estimular essa expressão, aí sim você se satisfaz. Mas o apego, né, que é como se fosse esse lado do ego que quer se projetar nas coisas, né, porque ele não consegue, digamos, inicialmente se realizar por inteiro, aí isso gera o ruído mental. Então, o ruído mental é um apego com alguma coisa que você estimula por também não se desassociar daquilo. Então, ao mesmo tempo que a mente ela traz esses ruídos às vezes, mas ela pode ser uma grande chave, uma grande ferramenta para você se deslocar daquela situação e ver de que você nunca foi o ruído, de que o ruído existe, existe em todas as pessoas, você não é especial porque tem ruído na mente, e agora você vai sair desse barulho, você vai limpar a sua mente, né? Então, o processo de limpar a mente é o processo meditativo natural, né? O mindfulness. É o processo de você entender de que meditação nunca vai ser simplesmente em cima de uma pedra, com um traje budista ou nada assim, ou tem que ser específico, tem que ter vela acesa, não precisa. Você pode entrar em meditação em qualquer momento da sua vida. Tipo agora mesmo, eu caminhando aqui, eu estava entrando em meditação, estava vendo a árvore, estava vendo a grama. E é isso, sabe? Quando a gente pergunta assim, o que é que a pessoa faz? É só olhar a natureza, é só respirar e pronto, né? Só que aí chega a mente e fala, mas isso é chato, isso é entediante, né? Porque a mente é rápida também. E o ruído é o excesso dessa velocidade. Então, depende muito do que realmente a pessoa quer. Porque se realmente a pessoa ela quer tirar os ruídos, ela vai precisar mudar o estilo de vida dela. Ela precisa aprender o que ela realmente quer, né? E aí vão ter várias coisas, vícios, às vezes, dificuldades que vão existir nela, que ela vai precisar lidar. Ela vai ter que entender de que aquilo existe e aquilo está obstruindo a experiência dela, a experiência de autorrealização dela. Então, eu acho que esse é um ensinamento legal, né? Esses dias eu estava vendo alguns vídeos, né, sobre budismo também. Eu gosto muito do budismo, tá, pessoal? Tem um canal legal que é a Sociedade Budista Brasileira aqui no YouTube. E tem alguns monges que eles falam sobre essa questão da mente, sobre você aprender a transcender a própria vida entendendo a ferramenta da mente, né? Então, às vezes, o incômodo é a mente frustrada. Tudo que vem, você se incomoda. Tudo que acontece, você já se incomoda. Então, a mente que se incomoda é como se fosse uma porta fechada, né? É uma porta fechada de uma casa que precisa estar com a porta aberta para ventilar. E aí vem o vento, as coisas, e você não deixa fluir. Você quer sempre agarrar tudo, pegar tudo, analisar tudo. Um outro fator que eu vejo é exatamente isso. A nossa busca incansável pelas análises, né? A busca incansável pelas definições, pelas análises. Eu tenho que tudo saber, eu tenho que tudo entender. E tem coisa que não vai ter resposta. É legal porque, assim, quando você fala quando você chega para uma pessoa, né? E fala assim de que tem coisa que ela não precisa explicar, nem tudo tem resposta, sabe? Viva a vida sem precisar de explicação para tudo. Ao mesmo tempo que isso gera uma coisa assim, nossa, mas é assim mesmo, né? Uma desconfiança, porque a gente foi ensinado de que tem que ter resposta, né? Nós fomos ensinados, nós fomos numerados, né? Então, traz uma coisa, será que é verdade isso? Será que realmente tem coisa que não precisa ser explicada assim? Mas, no fundo, traz um alívio também, traz um relaxamento, né? Então, você aprender de que nem tudo precisa ter resposta. E nem tudo a outra pessoa vai entender. Então, tem coisa que só você vai entender, porque está acontecendo em você. A outra pessoa não é você, ela nunca vai ser você. Você é você, ninguém nunca vai ser você. Tanto em nível espiritual como nível humano, consciencial, ninguém nunca. Você é uma consciência destacada. Então você precisa encontrar suas respostas dentro do seu silêncio. Não precisa explicar, não precisa chegar para outra pessoa
e falar, né, o que ela quer ouvir, ou o que você sentia de que ela queria ouvir, o que você sentia de que era importante ela escutar para você se sentir válido ou alguma coisa assim. Você simplesmente parou com isso, você parou com essa, né, essa bagunça de querer ter que explicar alguma coisa. Você parou com isso, você vai viver, mas vai viver sem essa busca incansável por respostas e análises. E existe uma sabedoria, existe, é a sabedoria do silêncio, da escuta, é a sabedoria, né, do equilíbrio nesse sentido. Então, quando você aprende a entender a sua mente, a entender essa ferramenta, né, você entende como fluir melhor com a vida. E aí, tudo isso é meio que desmanchado, assim, a busca por resposta, a busca pela análise incansável, tudo isso agora você já compreende mais. Então, a mente, quando a gente não exerce ela de uma maneira legal, ela faz isso, né, com a gente. Então é isso, né? Eu acho que esse é um vídeo assim que eu queria gravar já tinha um tempo e eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou temperando o canal com uma pegada um pouco mais assim, uma coisa mais silenciosa, né? E eu acho que isso é legal até para atrair novas pessoas e fazer algumas pessoas que não participavam tanto mais, né, desse estilo de vídeo irem para outros canais, né? Eu até coloquei na comunidade uma coisa assim, de que tem muita ansiedade na espiritualidade. Às vezes as pessoas vêm com muita pergunta e elas projetam muito, acham que as pessoas que estão por trás das câmeras, né, vão ter respostas, sendo que às vezes não tem. Sendo que às vezes, assim, coisas que eu estou falando para vocês, eu estou primeiramente falando para mim. Só que eu me abro a compartilhar esse diário interno, né, da minha vida. Então, é uma escolha, né, de participar da vida em processo evolutivo, mas me abrir também a esse espelhamento. Então, quem se espelhar nisso que eu tô falando é porque, né, o vídeo era para você, era para o seu momento. Então, eu acho bem interessante isso, né, esse processo mesmo da gente compreender essa mente e compreender a mente também é você, de certa forma, aprender a viver melhor. Tirar, limpar, silenciar, e aí você vai ter tempo para você, você vai... Isso daí vem muito com a mudança, né? Então, se você está fazendo uma coisa que não está te dando uma coisa legal, aposte no oposto daquilo, né? Aposte no oposto, porque se você, por exemplo, está batendo assim com o pé na parede, está doendo, pare de bater, busque uma outra coisa, né? Se você está escutando um tipo de música agitada, mas você quer ter paz mental, busque uma música mais calma. Então, vá opondo a sua vida para mudar as energias, né? Então, isso é muito recomendável. E aí você vai, por exemplo, descansar mais, você vai relaxar mais e se tranquilizar mais. E aí tem um outro fator que são as pessoas, né? Então, tem todo esse lado. Tem a sua mente, mas essa mente interage com outras mentes. E aí que está, talvez, um dos maiores desafios, né? De você aprender a lidar com outras pessoas. Porque, às vezes, não é nem você, mas são outras pessoas. Então, de certo modo, você também vai precisar construir uma blindagem, né? Uma coisa meio que um campo assim para você se sentir bem com tudo que as outras pessoas falarem, mesmo se elas falarem de você. Então aí é o que está mais difícil, porque quando as outras pessoas falam de outras pessoas, é fácil da gente escutar, mas quando as outras pessoas falam da gente, aí é difícil da gente escutar, porque o nosso ego já coisa ali, é como se tivesse uma dificuldade ali, uma linha que a pessoa não pudesse passar ou que o mundo não pudesse invadir, né? Então a gente se deixa assim ser invadido muito facilmente. E aí já tem também a qualificação mental de você entender de que é relativo, aprender a perceber de que na verdade a pessoa tem as dificuldades dela, os defeitos dela, e ela está no processo dela, né? Não é porque ela tem dificuldade, defeito que você também não precisa, né, não ter empatia. Você pode ter empatia, mas respeitando. E aí você começa a adquirir limites e se responsabilizar por esses limites também que você faz. Então, a mente bem treinada é uma mente que, ao mesmo tempo, determina alguns limites, né, no sentido mais simbólico do que literal. Não é que você vai se tornar uma pessoa rígida ou grossa ou nunca participar de uma vida íntima com alguém, mas você vai aprender a fluir melhor. E fluir tanto que tudo que passa não fere, né? Então, aquela questão do atrito, que a gente fala na física, né, da carga magnética. Dois corpos, né, de posições inversas, né, positivo e negativo, quando passam por atrito, aquilo começa a gerar uma energia, aquela energia ela gera uma grande carga, né?
a carga elétrica. Então, quando você percebe de que assim, quando um trazer o yang, você aprender a ser yin, ou quando um trazer o yin demais, você também aprender a ter uma atitude, isso gera um equilíbrio, né, entre os polos, né? O próprio sexo, a gente vai falar mais pra frente desses assuntos. Mas em geral é isso, tá, pessoal? Nesse vídeo, vocês perceberam que eu não quis envolver alquimia ou conceitos alquímicos, justamente para deixar também o vídeo mais leve, mais direcionado por esse fator da mente. Então é isso, bota aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu tô aqui nesse lugar. Legal ter microfone de bolsa, assim, porque aí eu posso andar, né? Eu posso vir. E aí vocês vão me vendo, assim, enquanto eu tô andando. Não preciso, né, ficar aqui na câmera, na frente de vocês. Mas legal, então vamos fazer mais vídeos assim nesse estilo. Eu gostei muito desse lugar em especial. Os outros eu tava gravando mais ali pra frente. Eu subi ali. Agora eu tinha que andar muito, porque aqui a gente sobe essa escadaria e depois tem uma garagem ali. E aí eu botava a câmera em uma árvore, às vezes caía, às vezes não caía. E aqui não, aqui é tipo uma parede mesmo, né? E aí eu resolvi botar aqui. Então é isso, bota aqui nos comentários o que vocês acharam. Se alguém teve alguma reflexão. Ou só de escutar o vídeo assim, um ambiente mais agradável já gera uma companhia legal, né? Assim, você clicar ali e tal, ver uma natureza e tal, né? E se sentir conectado com o vídeo. Então, valeu pessoal, muita paz, muita luz para todo mundo. Se você quer se conhecer melhor, se você quer se entender um pouco mais, né, buscar um direcionamento, né, buscar essas tendências energéticas, vamos fazer a leitura do mapa astral. A leitura do mapa astral eu recomendo muito para você que está no seu processo de autoconhecimento. Sério, pessoal, leitura do mapa é muito, muito importante assim na vida. E se você quiser, manda um e-mail para o portal espiritualidade@hotmail.com que eu te explico como funciona. A gente tem um curso de astrologia próximo mês, tá? Quem quiser entrar no grupo, o grupo vai ser lançado próximo mês, mas depois pode fazer individualmente também. Só que o grupo, quem quiser entrar em grupo, aí é próximo mês. Curso de alquimia já está saindo, tá? E o curso de Reiki com a Gabi também, consulta de tarô com a Gabi também. Então é isso, um grande abraço pessoal, muita paz, muita luz para vocês e até o próximo vídeo.